Olá, turma! Agora, na nossa terceira unidade da disciplina Metodologia e Pesquisa Científica, vamos tratar da apresentação estética de trabalhos acadêmicos. Essa aula é um pouco mais extensa, para a gente entender um pouquinho mais sobre a normatização e a forma estética de apresentar esses trabalhos que vão servir sempre para a vida acadêmica de vocês. Então, os principais tópicos dessa aula são: a gente tem uma noção acerca do que seja o positive paper, as resenhas, relatórios, ensaios, artigos e monografias. Turma, desde já eu destaco que cada um desses aspectos, que são trabalhos acadêmicos, eles são seguidos por normas. Então, é importantíssimo vocês consultarem o material complementar, que são as normas da ABNT, para que vocês consigam, quando assim for solicitado, por qualquer disciplina, durante toda a graduação de vocês, ou até pós-graduação, vocês saibam como elaborar um trabalho acadêmico segundo as regras, segundo as normas, ok? Então, não deixem de consultar o material complementar. Consultem-no, por favor. Então, olha só, a produção científica ela é composta basicamente por duas grandes etapas, Então, tem o processo de investigação, processo próprio de pesquisa, e a comunicação, que é a divulgação dos resultados. Então, um e outro não existe, Um e outro são interdependentes. Não adianta você apenas fazer a pesquisa se você não divulga, e não adianta você querer divulgar o que você também não produziu, que você não pesquisou. Então, por exemplo, a ideia da própria pesquisa, ela é baseada nesses dois parâmetros, a ideia de investigar, pesquisar e a ideia de comunicar. A gente vai focar nesse aspecto, nessa terceira unidade, sobre como comunicar o produto do nosso trabalho, nossa pesquisa, como é que a gente estrutura um trabalho, como é que a gente pode escrever da melhor forma e seguindo as normas. Aquela parte de investigação, a gente fica, nesse primeiro momento, vai falar de forma bem sucinta, mas o que nos interessa é de como a gente vai apresentar melhor os nossos trabalhos acadêmicos. A técnica da escrita. Gente, escrever exige uma capacidade grande de sistematização. É necessário ter organização na escrita, de você saber por onde você vai começar, o que você vai trabalhar, como você vai chegar à sua conclusão, às suas considerações finais. Você tem que ter uma criticidade, porque a gente não está na graduação apenas para reproduzir um conhecimento que foi posto, senão não precisávamos estar aqui, A gente tem que ter uma capacidade autônoma de sabermos que também somos produtores de conhecimento. Escrever exige uma disciplina intelectual, que é justamente você dedicar tempo, investir qualidade de tempo, porque às vezes o estudante chega, passa muito tempo à frente do computador, à frente do texto, e às vezes fica muitas horas e não consegue produzir ou escrever quase nada. Então, o que vai nos interessar é você ter essa disciplina de, como a gente falou na unidade passada, de não se distrair, de você fazer uma leitura proveitosa para então escrever bem. E por isso dessa disciplina, principalmente vocês que são estudantes de um curso à distância, tanto mais vocês precisam se vigiar nesse aspecto, E o hábito de escrever, ele exige tempo, Exige prática. Você não vai conseguir escrever bem se primeiro você não ler, Se você quer escrever bem, você tem que ler, e a escrita em si, você saber apresentar-se ao seu leitor, exige uma prática cotidiana, Então, você lê, você transcreve a partir dos fichamentos, o resumo, as resenhas, e tantas outras formas são, métodos de você praticar a forma de como você apresenta a sua ideia. Então, a comunicação científica, dentro do parâmetro do conhecimento científico, ele não se resume apenas à ideia de descoberta de fatos e leis novas, mas também como vamos publicá-las. É importantíssimo não apenas você ter uma boa pesquisa, mas saber como você vai comunicar esses resultados. Às vezes, porque o pesquisador, a pesquisadora não sabe bem representar, não sabe bem explicitar suas ideias, acaba por inferiorizar todo o produto, todo o trabalho que ele teve anteriormente, ou essa pessoa teve, de produzir uma pesquisa, de investigar, de pesquisar. Às vezes a pessoa é uma boa, uma excelente pesquisadora, mas na hora de colocar no papel tem muita dificuldade. Então, esse é o principal ponto que a gente tem que apreender. Não apenas a ideia da forma, mas do conteúdo, Como vamos fazer isso? A comunicação científica, ela envolve uma estrutura, Basicamente,
todos os trabalhos acadêmicos, a gente vai ver uma estrutura padrão, dividida em 3 grandes tópicos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que a gente vai colocar em introdução? Como é que você chegou àquele tema? Como é que você formulou a temática que te interessou? Você tem que dizer como você chegou até lá. Você não parte simplesmente da ideia de escrever acerca de, mas como você chegou até essa ideia. Então, isso significa também justificar, ou o que seria justificativa, dizer qual é a relevância do seu trabalho. Por que você está fazendo aquela pesquisa, quais são as suas intenções, o que você traz de contribuição para a sua área. Você também tem que saber expor de forma concisa, clara, direta, os seus objetivos, a sua metodologia, que significa quais caminhos você percorreu para chegar aos resultados, esperados. A delimitação do problema, como você chegou a essa ideia, a delimitar como você faria sua pesquisa e dizer como é que você tomou essa abordagem, como é que você conseguiu chegar até essa ideia e expor de maneira exata essa ideia central. Então, a introdução ela abre as portas de todo o trabalho acadêmico e é muito importante você deixar claro ao seu leitor, à sua leitora, o que você pretende naquela comunicação, aquele artigo, naquela monografia, todo o trabalho acadêmico escrito, você tem que apresentar uma boa introdução. É isso que, à primeira vista, o seu leitor vai se defrontar. E às vezes você tem um bom desenvolvimento, boas contribuições, mas como você não soube bem traçar a sua introdução, acaba por menosprezar todo o trabalho desenvolvido por você. O desenvolvimento vai incluir toda a exposição, de forma mais detalhada, o que você disse na introdução, só que como uma fundamentação teórica, lógica, você vai apresentar suas ideias, você vai argumentar, você vai dialogar com autores, com autoras, acerca de um tema. E a conclusão? Gente, essa palavra, conclusão, ela é só para fins de entendimento, porque geralmente, principalmente nas ciências humanas, a gente vai falar muito das considerações finais, porque a gente entendeu lá na primeira unidade que o conhecimento ele não é acabado, ele está sempre em construção. Então, mesmo quando você apresenta um artigo, ou mesmo um trabalho de conclusão de curso, você vai apresentar suas considerações finais acerca daquele tema naquele momento. Então, você não vai fechar, você não vai concluir, você vai fazer uma consideração momentânea de como você fez aquela pesquisa, os resultados esperados para aquele tempo. Então, o que seria a conclusão ou as considerações finais? É você buscar sintetizar os resultados da sua pesquisa. O que você conseguiu com aquilo ali, com aquela pesquisa, ou aquele trabalho, aquele debate, o que você trouxe de contribuição. Então, era aquilo que era esperado quando você abriu lá na introdução? Inclusive, há um debate que, inclusive, se faz primeiro a conclusão e depois partiria-se para a introdução. Fala-se que a introdução é a última parte a ser feita, em alguns aspectos. Por quê? Você primeiro vai dizer na conclusão que você alcançou como objetivo e na introdução você vai dizer se você alcançou ou não. Então, olha, você tem que amarrar muito bem o que está escrito na introdução e na conclusão. Mas isso é um debate que a gente vai ter oportunidade para trabalhar melhor, tá? Lá na frente, mas o importante é vocês saberem dessa estrutura básica para todos os trabalhos acadêmicos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui tem algumas dicas, gente, links de vídeos, que vocês vão ter a ideia de como escrever um texto científico, como não se boicotar, se prejudicar na hora da escrita acadêmica. Então, consultem lá, vai ser de grande valia para todos nós. E agora vamos à apresentação estética dos trabalhos, Então, turma, aqui justamente a gente vai apresentar um pouco mais pormenorizado, mais detalhado, como compor, como escrever, qual é a forma de apresentar determinados trabalhos acadêmicos. Vamos lá. Então, a apresentação gráfica. Todo trabalho acadêmico, ele vai precisar, você vai digitá-lo em papel branco, formato A4, digitados na cor preta, não tem nenhuma fonte colorida, é tudo em formato, em fonte preta. A fonte, ela geralmente, ela tá ali entre, segundo a ABNT, tamanho 12, A fonte em si gira em torno tanto da Times New Roman quanto a Arial. Ambas tamanho 12, A depender, às vezes, de alguns cursos, algumas faculdades privadas, inclusive, elas fazem até suas próprias regras internas baseadas na ABNT. Porém, como estudamos numa universidade pública,
né? Vamos seguir a ABNT tal como ela está escrita. Então, tamanho da fonte 12, Times ou Arial. O espaçamento entre linhas 1,5, né? E a gente vai usar um tamanho de fonte reduzida, como o tamanho 10, apenas para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, né? Paginação, legenda de ilustrações, tabelas, ficha catalográfica, né? Quando a gente fala da natureza do trabalho, que eu vou explicar logo mais, objetivo, o nome da instituição a que é submetida, a área de concentração, tudo isso tamanho 10 em espaçamento simples, né? Logo mais eu vou mostrar. Então, mais de 3 linhas, quando você faz uma citação, você deve observar o recuo de 4 centímetros da margem esquerda, né? E as margens do trabalho, da apresentação gráfica de um trabalho acadêmico, ela segue um padrão. O lado esquerdo e o lado superior de uma folha deve precisar 3 centímetros e a direita inferior de 2 centímetros. Então, olha só. Essa representação gráfica aqui é para vocês entenderem como seria a formatação do trabalho. Então, vocês veem aqui, a parte superior 3 centímetros, a esquerda 3, a inferior 2 e a direita 2. Então, você vai ver aqui o nome da instituição, aqui é a capa de um trabalho, né? Nome da instituição, o nome do autor do trabalho, né? Fonte 12, então título 12, subtítulo, né? Também aqui você vai ver o nome da cidade, sigla do estado, o ano. Aqui a folha de rosto, né? Então você vai ver aqui o título e o subtítulo, se houver. E aqui essa parte recuada, 4 centímetros da margem, é que você vai colocar 4 centímetros dessa margem aqui, né? Então conta aqui 4 centímetros. Você põe lá na régua quando está no Word, né? Então, aqui você vai fazer, que é a apresentação do trabalho, o que é esse trabalho, né? No que ele consiste, ele está sendo apresentado para quê? E aí você vai colocar recuado com fonte 10. Certo, turma? Então, olha só. O positive paper, né? O que seria esse tipo, esse formato, essa apresentação estética de um trabalho acadêmico? É um texto escrito de uma comunicação oral. Então, ele pode apresentar o resumo ou o conteúdo integral da comunicação e o principal objetivo dele é a publicação nas atas ou nos anais de um evento em que for apresentada. Geralmente está sujeita a aceitação por julgamento de pares, né? Então, outras pessoas da mesma área vão ler o seu trabalho, né? E geralmente o paper ele é apresentado nessas oportunidades. Você vai proferir uma palestra, você vai apresentar um trabalho, então você vai pegar, né, de forma sucinta aquilo que você vai apresentar. Então essa sistematização sucinta seria o paper, né, geralmente utilizado para esses contextos, né? Inclusive tem alguns palestrantes que utilizam muito desse paper, né? Tem gente que, para não repetir palavras, elas vão ler tudo aquilo que foi posto lá no trabalho. Então, é uma forma de controlar melhor o tempo, de você não repetir palavras, como eu falei, né? Então, é uma modalidade de apresentação de trabalho, né? De comunicação científica. A resenha, né? A resenha ela é a apresentação do conteúdo de uma obra. Então, ela começa aqui, você vai se basear em uma obra, em um autor, em um livro, pode citar uma análise de um filme, né? Então, você vai apresentar um conteúdo específico de uma obra, qualquer que seja ela. E vai consistir no quê? Você vai fazer uma leitura, um estudo, e a resenha seria o quê? O resumo crítico, né? Quando você vai apresentar ali um certo conceito de valor sobre o trabalho que está sendo analisado. Então, esse resumo crítico, né, ele vai abranger você emitir opiniões, comentários, como eu falei, inclui julgamentos de valor. Então, a resenha ela é um texto um pouco mais com uma certa autonomia, né? Porque você analisa uma obra, você entende o lugar que está sendo falado, a obra, né, o momento que aquela obra foi produzida e você faz uma análise crítica acerca. Então, a resenha é uma apresentação de uma obra com uma análise crítica, ok? Já o ensaio é um texto também de caráter crítico, porém sobre certo debate ou questão de ordem científica. Então, o ensaio ele mostra o posicionamento e as reflexões de um autor ou da autora a respeito do ponto a ser considerado. Então, o ensaio ele já defende um ponto de vista, né? Ele não exige, inclusive, a inclusão extensiva de referenciais teóricos. Porque enquanto na resenha você utiliza uma obra específica e você pode conversar com o autor, a autora da obra, né? O ensaio ele tem maior autonomia, ele tem mais liberdade, né? Você não necessariamente precisa citar outras
outras fontes, outros teóricos, né? Você vai apresentar um argumento próprio. Inclusive, o ensaio é considerado, né, uma produção acadêmica de um teor muito mais propositivo, né? Quem faz o ensaio tem uma bagagem maior de um conteúdo de uma determinada área, uma certa propriedade para embasar sua crítica. Né? Segundo o professor Medeiros, o ensaio é uma exposição metódica dos estudos realizados e das conclusões originais a que se chegou após apurado exame de um assunto. Então, como eu falei, esse ensaio, ele exige um pouco mais de um conhecimento prévio desse autor, dessa autora, exige muito mais, né, um apuro, né, acadêmico, e ter mais autoridade para que você tenha um respaldo de produzir um texto sem necessariamente precisar citar outros, né? Então, demanda de uma experiência muito grande, uma bagagem grande teórica desse autor, dessa autora. As características de um ensaio formal. Ele tem que ser breve, ele é o único trabalho, um dos poucos trabalhos acadêmicos, melhor dizendo, que pode ser utilizado na primeira pessoa, na resenha você não pode, né? Você tem que usar com a partícula si, né? É problematizador, é antidogmático, ele deve sobressair o espírito crítico, ele tem que ser original. Então, o ensaio ele é muito mais trabalhoso por esse aspecto. Aqui a gente vê links que eu apresento para vocês terem uma noção do que seja a ideia de um ensaio acadêmico. Relatório acadêmico de pesquisa. O que seria? Né? Segundo a ABNT, e professor Aragão e Mendes Neta, é relatar ou descrever um determinado trabalho acadêmico, científico ou técnico, com o intuito de prestar contas com relação a um dado plano de atividades, criado para a execução de uma determinada ação. Então, é uma forma de você expor um resultado de alguma atividade que você previamente propôs, né? Então, apresenta os resultados alcançados, conclusões e ou recomendações. Então, a estrutura de um relatório, ela deve seguir esses 8 subitens aí. Você tem que identificar, né, de onde você está falando, qual a universidade, seu nome, o relatório está destinado a quê? Né, ele vai falar sobre o quê? Você vai dizer isso na introdução. Você vai fundamentar teoricamente por que aquele relatório está sendo feito, baseado, né, qual a contribuição dele para a tua área de formação, qual foi os objetivos, né, no caso, da atividade que foi proposta, né, e aí como você vai relatar isso, quais foram os objetivos propostos anteriormente ao relatório, né, da sua atividade e que você alcançou, quais as metodologias que você utilizou para alcançar esses objetivos, e o principal, né, você vai expor de forma analítica os dados e os resultados apresentados, alcançados por você, e as considerações finais, qual é a sua perspectiva em relação a tudo isso, né? Geralmente as contribuições que essa atividade que você desempenhou trouxe para a sua carreira acadêmica. E por fim as referências, que é a bibliografia que você se baseou, né, para fundamentar teoricamente seu relatório. O artigo científico. Segundo a NBR 6022, né, o artigo ele é parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Né, ela representa um estudo reduzido, porém completo. Né, ele não chega a ser uma monografia, mas ele acaba sendo bem sucinto e completo naquilo que ele se propõe. Né, então, seus resultados, né, seus objetivos, eles tanto podem dar conhecimento dos resultados de pesquisas originais, concluídas ou em andamento, como abordar de forma nova uma questão. Então, a forma como você vai escrever o artigo científico, o conteúdo, ele é um pouco mais flexível, né? Porque, como eu falei, você pode apresentar resultados, né, atividades que já foram concluídas ou que estão em andamento. Vai ser uma consideração acerca do que você está pensando, né, refletindo, né, acadêmica, cientificamente, você vai dialogar com autores, com autoras, para embasar a sua opinião. No caso, a opinião, né, produto de uma pesquisa anteriormente feita, né, não é a sua opinião pessoal, né, qual é a sua consideração acerca de um determinado tema. Né, você vai ponderar, vai se apoiar em autores, para trazer essa contribuição por meio de um artigo. E a estrutura de um artigo, né, ele tem basicamente 3 elementos, que seriam os elementos pré-textuais, antes do texto, os elementos textuais, que é o texto propriamente dito, e os elementos pós-textuais. Olha só, o que iria compor, né, do artigo os elementos pré-textuais?
é o título, né, que deve expressar o conteúdo, a autoria, que vai indicar o nome das pessoas, né, acompanhada de sua qualificação e nota de rodapé, né, a formação da pessoa, se ela trabalha ou ela está vinculada aqui graduação, aqui pós. O resumo, que é o único parágrafo que vai sintetizar os objetivos, né, do autor ao escrever o texto, e as palavras-chave em português, né, na língua vernácula, que vão ser termos ou palavras, frases curtas, escolhidas para indicar o conteúdo do artigo. Né? Lá pode ser usado um vocabulário livre, né, até diferente do que das palavras que estão postas no título, e elas vão ser escritas nesse primeiro momento em português. Né? Então, porque os elementos pré-textuais é toda essa produção, título, autoria, resumo e palavras-chave em português, na língua vernácula. Né? O abstract aqui ele vai aparecer depois, ok? Então, seriam esses 4, né? Título, autoria, resumo e palavras-chave. Na elaboração do texto, o mesmo ele poderá se utilizar de citações, quadro, fórmulas e ilustrações, seguindo as normas da ABNT vigente. Então, a gente pode ver essas normas para a elaboração de um trabalho, além das regras que estão lá no material complementar, eu coloco aqui esse link que também auxilia no entendimento maior de cada etapa da produção de um artigo, ok? Os elementos textuais, né? Então, como eu falei anteriormente, a introdução, o desenvolvimento e conclusão, né? Como você vai discorrer todo esse caminho, né? De como você chegou ao tema, como você pode desenvolver teoricamente e os resultados que você pode apresentar. E os elementos pós-textuais? Agora sim, os elementos pós-textuais são compostos pelo título e subtítulo, se houver, né? O subtítulo, que vai ser apresentado em língua estrangeira, o resumo em língua estrangeira, as palavras-chave também em língua estrangeira. Então, olha só, por mais que sejam aspectos que apareçam lá no início do texto, como título, resumo e palavras-chave, mas quando em língua estrangeira, eles são considerados elementos pós-textuais. Né? Então, notas explicativas, as referências, o glossário, apêndice, anexos, considerando que esses 3 últimos aqui, glossário, apêndices e anexos, eles são opcionais, não é obrigatório você colocar no artigo. As referências sim, que é a fonte consultada. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês um modelo, né, bem sucinto do que seria a apresentação estética do artigo. Né? Então, você vai colocar o título do artigo, né, centralizado, né, caixa alta. Se você tiver um subtítulo, você coloca em caixa baixa. O nome do autor, né, da autora, alinhada à esquerda, com uma nota de rodapé, né? Você vai dizer a formação daquele autor, da autora, o resumo, né? Você vai ver com as palavras-chave, todos abrangendo o que a gente vai chamar de elementos pré-textuais. Se existisse aqui, se fôssemos falar, né, de uma língua estrangeira em inglês, então seria resumo e abstract. O abstract não seriam elementos pré-textuais. Apesar de estar no início do texto, seria considerado o quê? Elementos pós-textuais, ok? As palavras-chave também, sim, em língua estrangeira, seriam considerados elementos pós-textuais e não pré-textuais, porque diferem da língua vernácula, da língua em que o autor escreve o seu texto como um todo, tá? A introdução e desenvolvimento de considerações, como eu falei, são os elementos textuais e as referências, com esses 3 aspectos que são opcionais, são considerados elementos pós-textuais. E, enfim, a monografia, né, que é o trabalho que vocês vão ter que apresentar ao término do curso, ele também apresenta uma didática própria, uma estética própria, né, e deve apresentar, enquanto texto acadêmico, né, ele deve ser o quê? Quais características ele tem que ter? É um trabalho escrito, sistemático, completo, dentro daquilo que você propõe a debater, né, a pesquisa que você está propondo. Né, é um tema, deve ser abordado de forma específica ou particular, a partir de um determinado aspecto da área do conhecimento de vocês. É um estudo pormenorizado, ou seja, bem específico, né? Você vai trabalhar de forma bem exaustiva, você vai revisar a bibliografia, você vai falar sobre esse tema, sobre diversas óticas, né? Então você vai abordar vários aspectos, sobre diferentes ângulos, um determinado tema. Você vai dar um certo tratamento extenso, né? Em profundidade sobre aquele tema que você está propondo debater, uma metodologia específica e uma contribuição, deve ser relevante, né? Original e muito relevante, né? Vai ser importante para a área acadêmica, para a ciência, para a área acadêmica que você está propondo ali, aquele determinado texto, aquele estudo.
Então, a monografia ela implica originalidade, mas até certo ponto, uma vez que é impossível obter total novidade num trabalho, né? Isso é relativo, pois a ciência, sendo acumulativa, está sujeita a contínuas revisões. Ou seja, não fiquem frustrados de antemão de achar, eu tenho que pensar algo original, algo que nunca ninguém falou. Não é isso. Né? Quando a gente fala de originalidade, você vai refazer um certo recorte que talvez nunca ninguém tenha feito. Mas você vai falar de temas que com certeza outros autores e autoras já falaram. O seu diferencial é o seu recorte, né? O que você vai analisar a partir daquilo que já foi analisado. Né? Você, inclusive, pode trazer uma contribuição a uma outra pesquisa já realizada, uma crítica. Então, essa originalidade está em você pensar um determinado contexto, né, de forma específica, e trazer todo um tratamento teórico, reflexivo, né, a partir de outros autores, autoras e trabalhos, mas que vai ser um trabalho seu, né, um trabalho que vai partir de um ponto de vista próprio seu, né, a partir de um determinado aspecto. E um dos principais aspectos, gente, para você começar uma monografia ou pensar nela, é você escolher o tema. Né? Você, para escolher esse tema, tem que pensar em 3 aspectos iniciais. Você tem que ter uma orientação geral sobre a matéria que vai ser desenvolvida, né? Então, você quer trabalhar, por exemplo, o contexto da água, você vai ter que buscar autores, né? Como seria aqui já no outro quesito, conhecimento da bibliografia pertinente. Você vai ter que buscar autores, autoras que falem da temática, vai precisar de um professor orientador, uma professora que vá te guiar, né? Uma leitura mais reflexiva. Você vai ter que também, né, reunir, selecionar, ordenar todo esse material levantado. Então, a escolha do tema não é um simples dado, né? Você também investe um certo trabalho para desenvolver uma pesquisa, para escolher, né, a partir de que ponto você vai começar a estudar ou escrever uma determinada análise a partir do contexto né, da área de formação de vocês. Né? Então, quanto ao assunto escolhido, deve-se ainda observar algumas qualidades. Né? Então, você tem que ser proporcional, né? Você não pode escrever muito na introdução e pouco nas considerações. Você tem que tentar ao máximo tornar essas partes equivalentes. Né? Ter valor científico, se afastar das suas prenoções, não ser extenso demais ou muito restrito, ser clara e bem delineada a sua pesquisa, seu trabalho. E aqui, gente, finalizando, a gente tem a estrutura de uma monografia. Basicamente, ela não vai diferir daquilo que a gente já falou anteriormente sobre o que seja a ideia de introdução, né, de conclusão, de desenvolvimento. Inclusive, aqui é uma apresentação estética de quais elementos podem compor e devem compor, né, um texto monográfico. Isso também está posto, gente, no material complementar a partir das normas da ABNT. Então, aqui vocês vão poder ler de forma mais detida, né, o que vocês têm que considerar no desenvolvimento, explicar, discutir, demonstrar. Isso vocês podem ler com mais calma posteriormente, tá? É só esmiuçando um pouco mais o que eu falei anteriormente sobre o que é a ideia do desenvolvimento no trabalho acadêmico, certo? A conclusão, que eu também já me referi, que é você apresentar as considerações finais, né, não necessariamente concluir um tema, mas considerar em um determinado momento, quais conclusões, quais aspectos, quais considerações você tem sobre esse tema, certo, turma? E é isso, a gente encerra essa aula com a frase de um filósofo chamado Confúcio, que dizia o seguinte: querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se sabe, aquilo que não se sabe, saber que não se sabe, na verdade, é este o saber. Então, ou seja, turma, tomar aquela postura de irmos atrás do conhecimento, mas reconhecermos também de forma humilde a nossa limitação, reconhecendo o nosso lugar na academia como eternos aprendizes, né? E reconhecer que a gente tem muito ainda a aprender, certo, turma? Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.